Salve, salve rapaziada, professor Basílio, eu tô aqui para dar uma aula sobre a ditadura militar. Essa vai ser a primeira parte da aula. Nós vamos entender como é que os dois primeiros presidentes, senhor Castelo Branco, senhor Costa e Silva e também o senhor Médici, como é que eles vão construir este edifício da ditadura militar, promover um ajuste, promover o desenvolvimento econômico e, por outro lado, reprimir amplas parcelas da sociedade. Bastante atenção e bom estudo. Salve rapaziada, vamos lá para a nossa aula sobre ditadura militar, a primeira parte da aula. Tudo bem? Essa será uma aula dividida em duas partes, é uma aula bastante importante. A ditadura foi um período de modernização, de repressão, de grandes transformações no Brasil, por isso vamos dividir em duas aulas. Beleza? Só relembrar alguns aspectos aqui que vimos na aula anterior. O Brasil de 45 até 47 viveu a experiência da chamada República Populista, em que o populismo é a forma de fazer política. Nós temos um líder carismático, um líder personalista que se relaciona de forma direta com as massas. Além disso, nós temos dois grandes projetos de desenvolvimento econômico. Nós temos os liberais e nós temos os nacionalistas. Eles divergem quanto à necessidade de reformas e eles divergem quanto também à participação do Estado ou não na economia. Beleza? Então vamos lá. Essa é a República Populista que teve uma série aí de presidentes. Começou com Dutra, um cara economicamente liberal e politicamente conservador. Depois Getúlio Vargas, um cara economicamente nacionalista, certo? Que sofreu intensa oposição e se matou diante de uma tentativa de golpe dos militares. Depois temos o JK, do Nacional Desenvolvimentismo, crescer 50 anos em 5. Brasília, um cara que cresceu 50 anos em 5, mas endividou profundamente o Brasil, acelerando o processo inflacionário. Nós vamos ter depois o senhor Jânio Quadros, política econômica conservadora, política externa independente, um cara isolado politicamente que renuncia para tentar dar um golpe, cria uma crise institucional e por fim nós temos o presidente João Goulart, o Jango. O Jango que tenta repetir aí a política de Vargas, tenta bancar um nacionalismo econômico forte, bancar algumas reformas, as chamadas reformas de base, reformas que visavam modernizar a estrutura produtiva do Brasil, e nós vemos como reação a tudo isso o golpe civil-militar de 1964, articulação entre setores civis e setores militares que derrubam Jango, derrubam a República Populista e os militares permanecerão no poder por bastante tempo, certo? Alguns setores civis, como veremos nessa aula, apoiam o golpe, mas quando percebem que aquilo estava se tornando uma ditadura, se afastam. Mas, de qualquer forma, o presidente eleito democraticamente foi deposto, por isso o conceito aí de golpe de Estado. Beleza? Primeiro presidente da ditadura militar, senhor Castelo Branco. Castelo Branco foi eleito em 64 pelo Congresso. O Congresso que derrubou, junto com os militares, o presidente João Goulart, escolheu Castelo Branco para terminar o mandato de João Goulart. Nós vamos ver exatamente como isso aconteceu. Primeira coisa que os militares fizeram no poder, ato institucional número 1, cassações. Caçaram políticos da oposição, caçaram militares nacionalistas, enfim, caçaram todos aqueles que estavam próximos do regime deposto. Além disso, no governo Castelo Branco nós teremos a criação do SNI, Sistema Nacional de Informação, responsável pelos IPMs, Inquéritos Policiais Militares. IPMs são investigações sobre cidadãos, qualquer atividade subversiva. E pessoal, neste momento a subversão virou tudo. Você fazer um abaixo-assinado para ter ônibus no seu bairro, subversão. O Brasil está vivendo uma paranoia do comunismo. Comunismo que, grosso modo, ele é incipiente, ele é mínimo no Brasil, certo? O SNI, então, é este aparato investigativo. Castelo Branco tem aquele mesmo problema fiscal que João Goulart tinha. E para isso ele vai criar um plano econômico, plano de ação econômica do governo. Grosso modo, é um ajuste ortodoxo, corte de gastos e aumento de impostos, beleza? Só que, por outro lado, as multinacionais recebem isenções. Então, as multinacionais não pagam
imposto. Por outro lado, você tem uma ampliação do imposto sobre os trabalhadores urbanos e sobre as classes médias, certo? Então você tem corte de gastos, elevação de impostos, você tem o fim da estabilidade profissional. A CLT previa que se você trabalhasse em uma empresa por mais de 10 anos você não poderia ser demitido. Castelo Branco acaba com isso e cria o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para promover uma maior rotatividade no trabalho e com isso manter os salários um pouco mais baixos. E por fim, esses salários dos trabalhadores urbanos sofreram um arroxo. Arroxo é quando a inflação cresce mais do que o salário, certo? Os trabalhadores não tiveram reposição salarial, por isso perderam o poder de compra do salário. Esse, grosso modo, é o ajuste econômico que Castelo Branco faz. Beleza? Rapaziada, chegamos no ano de 1965. Nós temos eleições para governadores. E, não por acaso, quem vence essas eleições é a oposição aos militares. Oposição ganha importantes estados como no Rio de Janeiro, certo? Então os militares que autorizaram a continuação, autorizaram a realização das eleições, quando eles percebem que eles perderam, eles criam o AI-2. O AI-2 põe fim a todos os partidos políticos e cria o bipartidarismo. O bipartidarismo institui somente 2 partidos, Arena e MDB. Arena, um partido pró-militares, MDB, uma oposição responsável, assim dizem os militares, certo? Então, grosso modo, o Partido do Sim e o Partido do Sim Senhor. 2 partidos ligados ao regime militar. A Arena foi formada pela UDN e pela maioria do PSD, o MDB foi formado pelo que sobrou do PTB depois das cassações e por uma minoria do PSD. Beleza? 1967, um ano importante. Por que é um ano importante? Porque nós teremos Constituição, uma nova Constituição. Castelo Branco tinha fechado o Congresso Nacional. Ele chama o Congresso Nacional para aprovar uma Constituição. A Constituição de 67 diz que o Brasil seria um Estado centralizado, seria um Estado em que estava prevista a censura em nome da ordem e da moralidade. Além disso, estava previsto a repressão e a pena de morte aos opositores do regime. Tudo bem? O que a gente tem que entender muito bem neste momento? O governo Castelo Branco vai aplicar um ajuste fiscal forçado na classe trabalhadora e o golpe de 64 ataca principalmente os trabalhadores urbanos e rurais e também políticos ligados ao antigo regime. Neste momento, as classes médias ainda não são atacadas. Isso é o que nós veremos no próximo presidente. Quem vence as eleições indiretas via Congresso Nacional para a presidência da República é o general Costa e Silva. Costa e Silva, diferentemente de Castelo Branco, era de um grupo no Exército chamado de Linha Dura. Era um grupo que falava assim: não interessa esse negócio de democracia, de tentar manter uma aparência democrática, tal como Castelo Branco está fazendo. O negócio é uma ditadura pura e simples para acabar com o comunismo e com a subversão. Absolutamente toda a crítica ao governo era encarada por eles como comunismo e subversão. Beleza? Costa e Silva começa o seu mandato. Só que final dos anos 60, são os chamados anos rebeldes. Anos em que a juventude contesta profundamente a ordem social. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, com o movimento hippie. Faça amor, não faça guerra. Críticas à guerra do Vietnã. Também com a luta por direitos civis, os negros nos Estados Unidos, liderados pelo pastor batista Martin Luther King, lutando contra o racismo, contra o apartheid. Beleza?
Além disso, em maio de 68, os estudantes na França paralisam a França, querendo o fim do autoritarismo, o fim da truculência, o fim das instituições. Eles querem liberdade, e não apenas liberdade política, mas eles querem liberdade ao corpo, eles querem liberdade ao prazer, eles querem o fim do conservadorismo social. Não só Estados Unidos e França que têm levantes de jovens, mas também o México, mas também a Tchecoslováquia. Em Praga, na chamada Primavera de Praga, nós temos estudantes do mundo socialista falando que querem um socialismo humano, um socialismo sem autoritarismo. Tudo bem? Rapaziada, o que acontece? Os jovens vão ser reprimidos em todos esses lugares. Mas isso inspirará o Brasil. Porque se já não bastasse essa insatisfação do jovem com o conservadorismo, no Brasil nós temos o quê? Nós temos um regime repressor, nós temos uma crise econômica. E no Brasil começa a se articular uma oposição ao regime. Uma oposição que primeiramente é política. Nós vamos ter a frente ampla. Políticos como JK, como Carlos Lacerda e como João Goulart fazem uma frente ampla pela redemocratização do Brasil. Tudo bem? Porque todo mundo, já ficou claro para todo mundo que aquilo estava mais do que nunca se levantando uma ditadura, um regime autoritário sustentado pela força. Além disso, a igreja começa a se opor ao regime. Porque vê no regime um regime de concentração de renda, um regime de exploração da pobreza. Sim, a igreja tem um discurso social bastante avançado na década de 60. Além disso, os artistas e intelectuais começam a se posicionar contra o regime militar. Além disso, as universidades, os professores começam a ser contra o regime. Além disso, e principalmente os estudantes. Os estudantes são os personagens centrais dessa luta. Eles fazem uma série de passeatas contra o regime, eles fazem uma série de manifestações, até o momento em que o estudante é assassinado em uma dessas manifestações. Isso vai gerar uma ampla comoção popular e nós vamos ter a passeata dos 100 mil. 100 mil pessoas no Rio de Janeiro em nome da democracia, contra o cerceamento das liberdades, contra a violência e a truculência do regime. Beleza? Era isso que o regime precisava para impor um novo ato institucional, responsável pelo fechamento ainda mais brutal. Em 1968, dia 13 de dezembro de 1968, nós teremos o ato institucional número 5. O ato institucional número 5 representa a ditadura escancarada. As pessoas agora poderiam ser presas sem mandado de prisão. As pessoas agora não teriam direito ao habeas corpus, o direito de responder o julgamento em liberdade. Rapaziada, agora estava mais do que legalizado as prisões ilegais. Agora as prisões ilegais tinham se transformado em legais. O ato institucional número 5 dava margem para a truculência e para a violência do regime. Isso nos encaminha para o próximo governo, para o governo Médici, que é o governo dos anos de chumbo. O momento de maior repressão do regime militar. E, por outro lado, os anos dourados, um momento de elevado crescimento econômico. Vamos começar pelos anos de chumbo. Vamos começar a falar da oposição armada ao regime militar. Nós tivemos no Brasil, após o AI-5, a luta armada. Os estudantes que tiveram seu direito de oposição legal cerceado, então, já que agora estavam proibidas manifestações, organizações contra o regime, alguns estudantes optaram pela luta armada contra a ditadura. Alguns, sim, eram de organizações de esquerda, mas a grande maioria das organizações era contra o regime ditatorial, contra o regime militar. Tudo bem?
E para combater a luta armada, foram criadas algumas instituições, como o DOI-CODE. Outras instituições foram aperfeiçoadas, como o DOPS. Cria-se uma indústria da morte, que utiliza a tortura como prática sistemática, não só de obter informações, mas de destruir psicologicamente os presos. Tudo bem? Você está falando, pô, mas eram comunistas, luta armada, queriam socialismo no Brasil. Alguns sim, queriam. Mas a ditadura também torturou e matou qualquer pessoa que questionava a ditadura. Algumas pessoas foram torturadas e mortas simplesmente por pedir aumento de salário ou simplesmente por fazer manifestações para exigir uma escola ou um posto de saúde no seu bairro. A tortura foi indiscriminada. A tortura foi uma política de Estado durante o regime militar. Tudo bem? Então isso nos remete aos anos de chumbo. Porém, nós temos também os anos dourados, os anos do milagre econômico. Como assim milagre econômico? Ué, o Castelo Branco fez o ajuste. As contas públicas estão saneadas. Agora as multinacionais têm um governo que está alinhado aos seus interesses. Então agora o Brasil volta a crescer. De 1968 até 1973, o Brasil vai ter altas e elevadas taxas de crescimento. Qual será, o que sustentará este crescimento? O mesmo tripé econômico do JK. Capital estatal, que é emprestado do FMI, capital internacional com as multinacionais, indústrias de alta tecnologia, e capital nacional, com a burguesia nacional e indústrias auxiliares. Com esse tripé econômico, o Brasil consegue altíssimas taxas de crescimento. Esse é o milagre econômico. O grande nome deste milagre é o senhor Delfim Neto, ministro da Fazenda. Delfim Neto diz o seguinte: é preciso que o bolo cresça. Depois que o bolo crescer, a gente divide. Veremos já quando é que esse bolo vai ser dividido, mas já antecipo, jamais será dividido. Rapaziada, então o Brasil começa a crescer de forma acelerada e esse é o momento de maior ufanismo do regime militar. É o momento de propagandas como Brasil, ame-o ou deixe-o, Brasil grande, Brasil, ninguém segura essa nação. Esse é o momento da Copa do Mundo de 70, em que o Brasil se torna tricampeão mundial. Esse é um momento de otimismo, esse é um momento dourado, esse é um momento de pleno emprego e é um momento de consumo. É um momento em que as classes médias começam a consumir como nunca antes tinham consumido. Por isso que alguns setores até hoje têm saudades do regime militar, porque foi um regime em que algumas pessoas puderam consumir, puderam crescer, puderam melhorar de vida. Tudo bem? Esse também será um momento de grandes obras, as chamadas obras faraônicas. Obras faraônicas como a Ponte Rio-Niterói, como a Transamazônica, enfim, obras monumentais para mostrar o progresso do Brasil. Rapaziada, eu não preciso nem falar para vocês que as empresas responsáveis por essas obras são as mesmas empresas que até hoje são denunciadas por corrupção. Só que, enfim, no regime militar não existe liberdade nem de imprensa, nem de investigação, nem de nada. Enfim, o regime militar é factualmente profundamente corrupto, certo? Só que não havia canais dessa corrupção e de todos esses escândalos tomarem forma em denúncias e investigações. Esse é o governo Médici, um governo de crescimento econômico, um governo de altíssima repressão. Só que o milagre econômico tem os pés de barro, porque o milagre econômico é dependente. É dependente do quê? É dependente do dinheiro externo. E em 1973, o dinheiro externo acaba, porque nós temos em todo o mundo a chamada crise do petróleo. O que é essa crise do petróleo, professor? Os países produtores e exportadores de petróleo, a chamada OPEP, depois de uma série de conflitos com Israel expandindo seu território sobre o território dos árabes,
a OPEP resolveu aumentar quase 5 vezes o preço do barril do petróleo. Isso quebrou com a economia de todo mundo. E os Estados Unidos, principal emprestador de dinheiro, principal banco, principal credor do Brasil, eleva sua taxa de juros. A dívida externa do Brasil triplica com essa subida de juros. O Brasil começa a ficar endividadíssimo, certo? E isso vai marcar a crise do milagre econômico. A economia agora vai passar por altos e baixos até chegar no governo Figueiredo numa grande crise. Mas isso veremos melhor na próxima aula. Tudo bem? Fim da aula sobre ditadura militar, primeira parte. Forte abraço e bom estudo. Fala, rapaziada, espero que vocês tenham percebido este processo de tensões, este processo de fechamento e de cerceamento do regime militar. Primeiro, ato institucional número 1, cassações. Segundo, ato institucional número 2, bipartidarismo. Terceiro, ato institucional número 5, o fechamento do regime. O momento em que as camadas médias, os estudantes começam a tensionar com a ditadura fecha de forma autoritária. Isso vai culminar com o governo Médici, anos dourados do milagre econômico, anos de chumbo da repressão. Este milagre dura muito pouco. Em 1973, com a crise do petróleo, o milagre chega ao fim. E a ditadura agora, como veremos na próxima aula, irá balançar-se, irá promover a abertura política já em condições bem adversas. A ditadura é um projeto de modernização bastante conservadora. Tudo bem? Bom estudo e forte abraço!